Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos ver então a função da mesa de seno. Qual é a função da mesa de seno dentro da indústria mecânica e como que a gente pode fazer para calcular essa parte de ângulos e blocos padrão que é utilizado na parte da mesa de seno. Muito bem, essa mesa de seno é um dispositivo de medição metálico com a finalidade de verificar ângulos das peças mecânicas. Sendo assim, o que vai acontecer? Ela tem um formato muito parecido com esse daqui, aí tem vários modelos diferentes, onde nós temos aqui um pino, que seria um eixo de rotação, e nós temos aqui embaixo ó, uma área totalmente plana e retificada. Geralmente na parte de cima aqui é um cilindro, inclusive, como está mostrando nessa parte aqui, justamente para a gente poder colocar o nosso bloco padrão aqui embaixo, que nós já vimos na aula passada. E esse bloco padrão ele vai ter uma determinada altura em função do ângulo que a gente deseja verificar. Então veja só, essas mesas que nós temos chamada de mesa de seno, ela possui por padrão uma medida L, e geralmente essa medida L vem marcada na sua mesa, que é a distância entre os dois centros, esse centro do nosso eixo de rotação e o centro aqui ó, desse elemento cilíndrico que nós temos, que nós vamos apoiar o nosso bloco padrão em cima dele. Então, dessa forma, o que vai acontecer? Se eu tenho um determinado ângulo que eu quero verificar, eu possuo o ângulo, e aí eu possuindo o ângulo, eu tenho que calcular qual vai ser a altura do bloco padrão, para eu poder verificar dessa forma aqui, ó, se o relógio comparador ele vai ficar 100% parado. Porque o que acontece? Nós temos lá nas tolerâncias de forma, uma tolerância que é a tolerância de ângulo. E essa tolerância de ângulo, muitas vezes, ela é dada na casa dos décimos ou centésimos. A gente precisa verificar de acordo com o que está especificado lá. Dessa forma, a gente precisa ver o que? Se eu tenho um ângulo aqui, por exemplo, de 30 graus, o ângulo alfa da minha peça, eu preciso colocar esse mesmo ângulo na minha mesa de seno, e para eu conseguir colocar esse ângulo na minha mesa de seno, eu preciso colocar um bloquinho padrão aqui que me levante a minha mesa exatamente a quantidade correta para eu ter o grau aqui que eu necessito. E aí eu posso fazer a verificação nessa parte da superfície da peça e ver se ela está realmente inclinada no ângulo correto. Então essa é uma das opções que a gente pode estar utilizando a mesa de seno. Bom, mas e aí? Como é que eu faço para calcular essa altura H? Vamos ver lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, ó, nesse triângulo que nós temos aqui, vamos recordar alguns itens e aprender outros. Nós temos aqui, ó, um triângulo retângulo. E o que seria um triângulo retângulo? É um triângulo onde um dos ângulos formados na parte interna dele, ele tem o ângulo de 90 graus, que é chamado de ângulo reto. Então, quando eu tenho um ângulo reto formando aqui o encontro de duas arestas, eu tenho o chamado triângulo retângulo. E aí a gente pode utilizar a trigonometria para fazer os cálculos. Como seria essa questão? Eu tenho um ângulo aqui que é chamado de ângulo alfa, e o cateto que está o oposto ao ângulo alfa tem esse nome, cateto oposto, que seria essa altura que nós temos daqui até aqui. E a gente tem também o cateto adjacente ao ângulo que eu estou verificando. Se eu estou aqui com o ângulo alfa, cateto adjacente seria o cateto que está encostado aqui com o nosso ângulo. Então eu tenho cateto adjacente desse lado, cateto oposto, oposto ao ângulo que nós encontramos aqui como ângulo alfa, e eu tenho uma outra medida que é chamada de hipotenusa, que seria o maior lado do meu triângulo retângulo. E essa hipotenusa você consegue observar aonde ela se encontra, porque às vezes ela pode ficar muito parecida com esse cateto adjacente, por exemplo, mas a gente tem que olhar
encontrar o ângulo reto do nosso triângulo retângulo e a gente sabe que a hipotenusa está ao contrário, está ao oposto ao ângulo reto. Então, sempre a hipotenusa vai ser o maior lado do nosso triângulo retângulo. Muito bem. Aí, por que a gente chama mesa de seno? É porque para eu calcular essa altura do cateto oposto, a gente sempre vai usar o seno do ângulo. Mas antes de dar uma continuidade aqui, eu vou voltar um pouquinho lá na parte de trigonometria para a gente poder fazer algumas atividades. Olha só. Muito bem. Aqui só para vocês recordarem, nós temos vários tipos de triângulo. Nós temos o triângulo equilátero, quando a gente tem os três lados que são iguais e os ângulos internos também são ângulos iguais. Nós temos aqui o ângulo onde nós temos ângulos diferentes de 90 graus. Olha só, aqui eu tenho 30, 70, 80, então nós temos um ângulo aqui com várias medidas diferentes, que é o chamado de ângulo de escaleno. Nós temos o triângulo retângulo, que nós temos aqui o ângulo de 90 graus, e nós temos os triângulos obtusos, ou obtusângulos, que possuem ângulos maiores do que 90 graus, como no caso aqui, esse aqui parte para 130 graus. Então, ângulos agudos, ou ocutanos, que são ângulos menores que 90 graus, triângulos retângulos, triângulos que possuem ângulo igual a 90 graus, e obtusângulos, que são ângulos maiores que 90 graus. Depois nós temos aqui triângulo equilátero, triângulo isósceles, quando a gente tem dois lados iguais e um lado diferente, e o escaleno, quando a gente tem os três lados diferentes. Então, triângulo equilátero, três lados iguais, isósceles, dois lados iguais e um diferente, e escaleno, os três lados são diferentes. Bom, relembrando aqui, então, nós temos a relação dos triângulos retângulos, trigonometria e teorema de Pitágoras. O que seria? Nós temos aqui ângulo de 90 graus, ângulo alfa aqui vai ser o meu ângulo de referência. Aí nós temos cateto adjacente ao ângulo alfa, cateto oposto ao ângulo alfa, que seria a linha B, a nossa hipotenusa, que seria a nossa linha A. E o ângulo como referência está sendo o ângulo B aqui, que é o ângulo alfa. O que eu tenho aqui de fórmulas? Eu tenho que o seno do ângulo é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o cateto oposto, esse carinha aqui, que é o B, a medida de B, dividido pela medida de A. Então, o seno de ângulo, seno de alfa, é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente, que seria a medidinha C, dividido pela hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, utilizando aí a tangente. Muito bem. Se eu quiser aqui ter como ângulo de referência o ângulo B, que seria esse ângulo aqui, eu vou ter seno de B é igual a cateto oposto do B dividido pela hipotenusa. Seno de B, vamos dar uma olhadinha lá quem que é. Olha só, nesse caso aqui o B está aqui. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Se eu pego, por exemplo, o C como referência, aí eu vou ter o cateto oposto ao C, vai ser esse cara aqui. Essa linha aqui é o cateto oposto agora em relação ao C. E aí eu vou ter a hipotenusa novamente. Então, se eu não tivesse esse ângulo aqui como referência, tivesse esse ângulo de cá como referência, e eu quisesse calcular o seno, vai ser o seno do ângulo, né? Seno do ângulo C vai ser igual ao cateto oposto ao ângulo C dividido pela hipotenusa. Então a gente tem que ficar muito ligado qual vai ser o ângulo de referência. Muito bem, que ele está falando aqui pra gente. Agora, vamos dar uma lembradinha nas referências aí de seno, cosseno e tangente. Nós temos aqui os ângulos de 0 até 62 graus nessa tabelinha. Depois ele continua aqui de 18, vem até 90. Então, olha só. Aqui a gente tem de 0, vai embora, até os 45 desse lado. E de 45, vai embora, até os 90 desse lado. E aqui nós temos os valores de seno, cosseno e tangente do ângulo. Então, se eu pegar um ângulo de 50 graus aqui, o seno vai ser 0,766.
o cosseno vai ser 0,643 e a tangente 1,192. Vamos ver como é que vai funcionar isso aí. Olha só. Continuando aqui, daqui a pouquinho a gente faz uma atividade daquele assunto. Aqui a gente tem o teorema de Pitágoras, onde ele fala aqui pra gente que a hipotenusa A, que é esse valor daqui até aqui, hipotenusa ao quadrado é igual a B ao quadrado, que é um cateto oposto, mais C ao quadrado, que é o outro cateto. Nesse caso aqui, pessoal, a gente tem que tomar o seguinte cuidado. Não tem ângulo de referência, então ele não possui cateto oposto e cateto adjacente, ele possui apenas catetos. Então eu tenho aqui A ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, o valor da nossa hipotenusa ao quadrado, é igual a B, que é um cateto, ao quadrado, mais C, que é o outro cateto, ao quadrado. E isso ficaria a seguinte situação. Se eu quero descobrir o valor de x, que seria o valor da minha hipotenusa, eu tenho aqui, ó, x ao quadrado, porque é o valor da hipotenusa ao quadrado, é igual a um dos catetos ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. E aí, fazendo a continha, nós temos que x ao quadrado é igual a 3.600, que é 60 elevado ao quadrado, mais 6.400, que é 80 elevado ao quadrado. Isso somando vai dar 10.000. E para eu conseguir calcular direitinho isso aqui, olha lá, ele eleva ao quadrado faz a raiz quadrada desse, faz a raiz quadrada desse, para a gente poder eliminar aqui esse ao quadrado do x, ó. E aí a gente faz a nossa continha e vai encontrar que x é igual a 100. Então, para um triângulo onde eu tenho 60 milímetros em um cateto, 80 milímetros no outro, qual vai ser o valor da minha hipotenusa? Ele vai dar o valor de 100. Esse seria utilizando o teorema de Pitágoras. Muito bem. Pegando aqui a nossa situação problema, que seria a situação da nossa mesa de seno, o que eu tenho aqui? Eu, por exemplo, tenho um ângulo de 30 graus para ser verificado. Então, eu preciso colocar isso no papel. Eu vou fazer aqui um paint. Vamos fazer aqui um triângulo. Onde eu tenho aqui este ângulo como referência, por exemplo, 30 graus. E aqui, pessoal, na nossa mesa de seno, o tamanho L ele é padronizado. Esse tamanho L que a gente tem aqui, a gente tem que olhar na nossa mesa de seno e ver qual é o tamanho L que ele teve marcado. Nesse caso aqui, ó, a distância L depende do fabricante. Em geral, a distância é de 100 ou 200 milímetros, mas pode ter outras dimensões. Bom, vamos colocar aqui que a nossa dimensão vai ser de 100 milímetros. Então, eu vou colocar nessa hipotenusa um valor de 100 milímetros do valor da hipotenusa. Muito bom. E aí eu preciso descobrir qual é este valor aqui, ó. Aqui eu preciso saber qual vai ser este valor. Por que eu preciso descobrir qual vai ser esse valor do cateto oposto ao ângulo de 30 graus? Porque essa alturinha daqui até aqui vai ser a alturinha do meu bloco padrão, que eu vou ter que montar e colocar aqui. Muito bem. Dessa forma, o que nós vamos ter que fazer? A gente tem aqui, ó, conforme a figura anterior, para verificar os ângulos da peça com a mesa de seno, é necessário conhecer a distância L dos cilindros, que é a distância daqui até aqui, que nós já conhecemos, está com 100 milímetros, que é a hipotenusa do triângulo, e a altura H, que é o cateto oposto ao ângulo alfa. A altura H é determinada por blocos padrões de referência. O objetivo do cálculo do seno é achar o valor do cateto oposto H, de forma que a mesa de seno incline o mesmo ângulo da peça, ou seja, o ângulo da peça vai ficar paralelo ao desempenho de granito. Muito bem. Em uma situação prática, após a fabricação de uma peça com ângulo de 65 graus, cuja tolerância para esse ângulo é de 0 graus e 1 minuto,
não pode ser medido com goniômetro, pois ainda o transferidor, pior ainda com o transferidor de graus. Para esse grau de exatidão, devemos recorrer à medição com a mesa de seno. Então, nós temos aqui a mesa de seno apoiada e o nosso relógio comparador aqui para poder fazer a medição desse ângulo aqui, que é de 1 minuto. Muito bem. Para conferir este ângulo com o auxílio da mesa de seno, recorremos à fórmula de seno, vista anteriormente. Como já sabemos, a peça vai ter 65 graus e a distância entre o cilindro da mesa é 200. Precisamos descobrir qual a altura da pilha de blocos padrão para inclinar a mesa. Ele fez aqui, ó, seno de 65 graus, se vocês é igual a H dividido por 200. E eu preciso deixar o H aqui sozinho. Como é que eu faço para deixar esse H aqui sozinho? Eu passo o 200, que está dividindo o H, eu passo ele multiplicando. Então eu vou ter aqui 200 vezes o seno de 65 graus é igual ao H. E aí você pergunta para mim, Daniel, qual que é o valor do seno de 65 graus? Aí a gente tem que voltar aqui na nossa tabelinha e dar uma olhadinha no seno de 65 graus. Ó. Eu tenho aqui 65 graus. A primeira linha aqui, ó, é a linha do seno. Ó. Então eu tenho aqui 65 graus, o seno é 0,906. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar o 200 milímetros e multiplicar por 0,906. Se a gente for fazer essa multiplicação utilizando a nossa calculadorinha, nós vamos ter aqui 200 vezes o valor aqui de 0,906. 200 vezes 0,906. Isso vai me dar um valor de 181,2, que é exatamente o valor que nós temos aqui. Ó. Então, a montagem dos blocos padrão deve ter a dimensão de 181,26 milímetros. Isso feito deve posicionar a peça sobre a mesa de seno conforme a figura anterior, passar o relógio apalpador sobre o ângulo de 65 graus e ao passar o sensor do relógio, se não houver nenhuma variação no valor zero, né, estiver exatamente em cima do zero, o ângulo é efetivamente 65 graus. Vamos ao estudo de outro dispositivo. Vamos primeiro fazer mais um exercício disso. Vamos lá. O que nós fizemos aqui então? Quando a gente colocou o bloquinho aqui com o valor de 181,26, colocamos esse bloquinho aqui, ele levantou esse ângulo aqui para mim, ó, exatamente 65 graus, que era o valor que eu queria. E aí eu pude verificar com o relógio comparador aqui em cima para ver se a peça realmente está no ângulo de 65 graus. Vamos fazer isso então para a nossa situação. A nossa situação qual que era? Ângulo de 30 graus e um comprimento daqui até aqui com 100 milímetros. Olha só o que a gente vai ter que fazer. Nós sabemos aqui que eu preciso do seno de 30 graus. Seno de 30 graus é igual cateto oposto, que é o nosso valorzinho aqui de interrogação, que eu vou colocar ele aqui como H. Que é o nosso H, dividido pela hipotenusa, que é o valor de 100. Então, essa daqui vai ser a nossa formulazinha, que é a fórmula do seno. Seno de um ângulo é igual ao nosso cateto oposto, que é o H, dividido pela hipotenusa, que é o valor de 100. Nessa pegada, o que nós vamos ter que ver? Eu preciso ver qual é o valor do seno de 30 graus. Se a gente for dar uma olhadinha, lá no seno de 30 graus, nós vamos ter aqui, ó, ângulo de 30 graus. O seno é a nossa primeira coluninha. E eu vejo aqui no 30 graus. Eu encontro que o seno de 30 graus é igual a meio. Então, eu vou ter aqui, ó, 0,5, que é o seno de 30 graus, é igual ao H, que eu quero descobrir, dividido pelo 100, aqui, ó, meio, é igual a H dividido por 100. Muito bom.
Dessa forma que agora o que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar este valor do 100, ele está aqui dividindo H. Eu tenho que passar ele para cá, ó, e como ele está dividindo, ele vai vir para cá multiplicando. Dessa forma, o que vai acontecer aqui? Vai ficar 0,5 vezes 100 é igual a H. E aí eu deixei o H sozinho neste lado aqui. Quando eu fizer meio vezes H, eu vou chegar no valor do H. Vai ficar 50 é igual ao H. Isso mostra para a gente que 100 milímetros vezes meio, olha só, 100 vezes 0,5 dá 50 milímetros. Dessa forma, então, eu encontrei que o valor da altura aqui do meu bloco padrão tem que ser exatamente 50 milímetros. Quando eu pegar aqui, no nosso caso da nossa pecinha, eu colocar o bloquinho padrão aqui de 50 milímetros e fizer utilizando o relógio comparador, verificar a parte superior aqui da minha peça, o relógio comparador ele tem que ficar paradinho, ele não pode movimentar. Se ele movimentar, a gente vai ter que avaliar o quanto ele está movimentando para poder avaliar qual é o ângulo que está havendo de diferença e ver se isso está dentro ou fora da nossa tolerância. Nesse exemplo que nós temos agora, para tentar ajustar, nós temos aqui, ó, este ângulo aqui eu preciso saber. Então, eu quero descobrir qual é o valor do ângulo alfa que eu tenho aqui, ó. Qual é o valorzinho desse ângulo alfa aqui? Muito bem. Eu tenho a hipotenusa. Por que eu sei que é a hipotenusa? Porque ela está ao oposto ao ângulo reto. Então, eu tenho a hipotenusa. E eu tenho o cateto oposto, que é o oposto ao ângulo alfa. Então, eu tenho essas duas informações. A primeira coisa que você precisa analisar é quais são as informações que eu tenho e o que eu preciso descobrir. Se eu tenho que descobrir o ângulo, então vamos lá. Se eu vou ter que descobrir o ângulo, eu tenho duas opções aqui para calcular. Teorema de Pitágoras e trigonometria. Se eu tenho que descobrir o ângulo, qual dos dois eu vou ter que estar utilizando? Eu vou utilizar a trigonometria, correto? Muito bem. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Trigonometria, eu tenho três fórmulas que eu posso utilizar. Eu tenho a fórmula de seno, tenho a fórmula de cosseno e tenho a fórmula de tangente. Bem, para eu descobrir o ângulo que eu tenho ali, antes eu tenho que descobrir o seguinte: caramba, bicho, esse ângulo aqui, ele está o oposto desse 36. Então, o oposto do 36, e eu tenho a hipotenusa. Se eu tenho o cateto oposto e tenho a hipotenusa, quem que dá para utilizar? Se vocês forem ver, o seno do alfa, seno de alfa, ele é igual a quem? Cateto oposto sobre hipotenusa. Não é isso que nós vimos? Essa é uma fórmula. Isso aqui não dá para a gente querer mudar, certo? O seno de alfa é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Muito bem. Eu tenho o cateto oposto? Eu tenho o cateto oposto. Eu tenho a hipotenusa? Opa, eu tenho a hipotenusa. Oba, e eu quero encontrar o seno do ângulo. Putz, show de bola. Então, eu vou usar essa nossa fórmula. Isso vai ficar, então, como? Seno de alfa é igual a quanto? Cateto oposto, que é 36, dividido por hipotenusa, que é 50. Só colocar na formulazinha. Coloquei na formulazinha, quanto que vai ser o valor do seno de alfa?
Se vocês fizerem a continha para mim, de 36 dividido por 50, 36 dividido por 50 vai dar 0,72. Vai ser igual a 0,72. Muito bem. Aí o que eu preciso fazer? Eu preciso ir lá na minha tabela. Vou vir aqui na minha tabelinha. Na minha tabelinha de seno, cosseno e tangente. Como eu estou usando seno, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que localizar o valor do seno que eu acabei de calcular. O seno meu é 0,72, então eu preciso encontrar esse seno. Ó. Se vocês forem vindo ver, ó, o seno aqui é 0, ele vem aumentando gradativo. Ó. 156, 174, 191, depois ele vem para 300, 400, 500, 600, 700. Opa, tá chegando perto. Qual é o valor que eu preciso? Eu preciso de 720 ou 0,72. Olha só, aqui eu tenho 0,700. Eu preciso de 720. Vamos continuar. Aqui 707. Opa, 719. 719 é o mais próximo que eu tenho de 720. Então, o ângulo nosso é 46 graus. Nesse caso aqui, o que eu vou ter aqui então? Que o seno do ângulo de 72 me gera um ângulo igual a 46 graus. Ó. O seno de 0,720, se a gente for arredondar aqui, né, é igual a um ângulo de 46 graus. Então, eu vou ter o ângulo aqui de 46 graus. Nesse caso aqui, então, pessoal, o que acontece? Nós temos aqui, então, só para recordar, um ângulo que a gente tem como referência é esse ângulo aqui, ó, que seria o ângulo C. Esse ângulo que eu tenho ele como referência para poder estar avaliando o meu triângulo retângulo. E tomando como base esse ângulo C, se a gente for avaliar, o que está oposto ao ângulo C seria esse cateto que eu tenho de distância de A até B. Esse seria o cateto oposto, que eu não sei qual é a medida. Beleza. O cateto adjacente a esse ângulo C, ele é o valor de 15 milímetros. Então eu falo, opa, se eu já tenho o valor de 15 milímetros aqui no meu triângulo, muito provavelmente eu vou utilizar ele. E aí eu tenho a minha hipotenusa. Por que eu sei que esse 30 é a minha hipotenusa? Porque ela está o oposto do ângulo reto. Então é a linha que está oposto ao ângulo de 90 graus. Então eu tenho a hipotenusa, o oposto de 90 graus, que é o valor de 30 milímetros, e o cateto adjacente que está coladinho aqui no ângulo que eu quero saber. Se eu tenho a hipotenusa e tenho o cateto adjacente, eu vou usar a formulazinha do cosseno. E aí nós vamos colocar da seguinte forma. Vou pegar aqui. Cosseno do ângulo vai ser igual a cateto adjacente, que é 15, dividido por hipotenusa, que é 30. Dessa forma, eu vou ter a medida de 15 dividido por 30, que vai me dar um cosseno igual a meio. Ótimo, 0,5. Se a gente for dar uma olhadinha, quanto vale o cosseno de meio lá na nossa tabelinha? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, cosseno de 0 é 1, aí ele vem cosseno de 1 grau, manteve no 1, 2 graus, 0,99, 3 graus, 999, então ainda está diminuindo, ó, os valores estão diminuindo. Eu tenho que chegar em meio, então eu vou vindo diminuindo, ó, 0,9, 0,8, 0,7, depois eu tenho aqui cosseno 0,7, 0,6, opa, 0,6, 0,58, 0,57, 5,5, 5,4, 5,3, 5,1, meio. Cravado em meio eu tenho o ângulo de quanto? De 60 graus. Dessa forma, então, eu volto lá para minha continha e aqui eu tenho que
Quem que me gerou um cosseno de um ângulo de meio? Gerou um ângulo de 60 graus. Então, ângulo será igual a 60 graus, que a gente viu na nossa tabelinha. Então, qual é o valor desse ângulo que eu tenho aqui? O valorzinho do ângulo verde vai ser exatamente um ângulo de 60 graus. Nesse caso aqui agora, o que nós temos? Se vocês forem observar, nós temos o ângulo C aqui em cima, ó, como referência. Então, esse aqui vai ser o meu ângulo C de referência. E o que eu chego à conclusão? Eu chego à conclusão que eu tenho o cateto oposto ao ângulo C, que vale 42 milímetros, e eu tenho o cateto adjacente ao ângulo C. Isso mostra para a gente que eu tenho aqui cateto adjacente, que vai ser o 71, e tenho o cateto oposto, que vai ser o valor de 42. E aí vem a pergunta para vocês. Qual seria a formulazinha, a regra que eu vou estar utilizando que envolve esses dois casos, cateto adjacente e cateto oposto? Bem, nesse caso aqui, então, o que nós vamos ter? Nós vamos colocar aqui a parte dos tangente. Vamos pegar aqui, tangente do ângulo é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, onde o cateto oposto ele vai ser o valor de 42, que nós vamos colocar aqui em cima, 42, e o cateto adjacente vai ser o valor de 71. Então, vamos colocar 71 aqui embaixo. Se a gente fizer 42 dividido por 71, nós vamos ter aqui o valor de 0,591. Então, aqui esse resultado vai ser igual a 0,591. Dessa forma, 0,591, se a gente for dar uma olhadinha lá na nossa tabelinha, nós vamos olhar aqui na tabela da tangente e vamos procurar o valor de mais próximo de 0,591. E o valor mais próximo de 591,59 é mais próximo de 0,60. Então, olha lá, o valor mais próximo seria 0,601, que daria um ângulo de 31 graus. Nesse nosso caso aqui, então, nós vamos ter aqui na parte do pente, vamos ter um ângulo de 31 graus. Muito bem. Bem, nessa situaçãozinha que nós temos agora aqui, nós temos um ângulo de 42 graus que a gente tem aqui na nossa peça e a gente quer fazer a verificação do relógio comparador. E nós temos aqui também que descobrir o valor do H. Como que eu vou fazer isso, pessoal? Aqui nós vamos avaliar essa peça nossa como se fosse isso aqui, ó, um triângulo retângulo aqui, ó. Eu vou ter um triângulo aqui, ó, pegando do centro certinho, pegando do centro certinho. Ó. Esse aqui é o triângulo que eu estou querendo avaliar. E essa medida H aqui, ela é exatamente igual a essa medida H que eu tenho aqui. Então, o que é que nós vamos ter que ver? Qual é o valor do H para eu ter um ângulo aqui de 42 graus. Vamos calcular isso aí? Nesse caso agora aqui, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui, ó. Nós temos o valor L de 200 milímetros e nós temos o ângulo de 42 graus que está no meu desenho técnico. Então, esse ângulo de 42 já vai ser dado lá no desenho técnico para vocês. E esse L de 200 milímetros vai ser dado marcado na nossa mesa de seno. Então, a mesa de seno vai estar marcadinha em algum lugar qual é o valor do L. Esse L pode variar de acordo com o tamanho da sua mesa de seno.
Bom, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Eu vou pegar aqui, então, o seno do ângulo como regra. Vou colocar ele aqui para gente e nós vamos preencher. Eu vou colocar aqui, ó, seno de 42 graus, que nós vamos colocar aqui, ó. Seno de 42 graus é igual a cateto oposto. O cateto oposto nosso eu quero descobrir, que é o valor de H. Então, esse cateto oposto aqui, ele vai ser o valor H que eu estou querendo descobrir. E a minha hipotenusa, ela é o valor de 200 milímetros, que é o valor do L. Então, eu vou ter aqui o valor de 200 milímetros, que é o valor do L. Muito bem. Para eu continuar fazendo essa conta, o que eu preciso fazer? Eu vou fazer o seguinte. Seno de 42 graus, eu vou dar uma olhadinha qual é esse valor lá na minha tabela. Se a gente for dar uma olhadinha lá na nossa tabela, seno de 42 graus, nós temos aqui embaixo, ó, seno vai ser o primeiro, ó, 0,669. Olha só, linha do seno, 0,669, 42 graus aqui. Vamos voltar lá para nosso exercício, 0,669. Então, aqui eu vou ter 0,669 é igual ao valor H dividido por 2. Então, nós temos aqui. É igual a H dividido por 2. Muito bem. Eu preciso deixar o H sozinho. Para eu deixar esse H sozinho, o que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar esse 200 que está dividindo H e vou passar ele para o outro lado multiplicando. Então vai ficar 0,669 vezes os 200, que vai ser igual ao H. Se a gente for fazer essa continha, 0,669 vezes 200, eu vou ter 133,8. Isso vai dizer para mim o seguinte, que o valor do H vai ser igual a 133,8 milímetros. Isso mostra para mim que eu vou pegar um bloco padrão, vou ter que montar ele com essa altura de 133,08, colocar ele embaixo aqui da minha mesa de seno para eu ter exatamente o ângulo de 42 graus. Tudo bem até aí?